Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio para mais uma aula de matemática. Hoje falando um pouquinho de conjuntos numéricos. Lembrar que na nossa última aula nós falamos sobre o conjunto dos números naturais, o conjunto N. E hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros, o conjunto Z. E deixa eu contar um segredo para vocês. Inteiros, vocês podem falar assim, nossa Júlio, o naturais era mais fácil. Naturais, a abreviação era N. O inteiros não tem a abreviação do I. Por quê? Porque eu vou ter um conjunto I, os irracionais que nós vamos ver daqui mais algumas aulas, certo? E o que são, então, esses números inteiros? Os números inteiros, eles existem há milhares e milhares de anos. Por quê? Porque viu-se a necessidade de ter números negativos. Por exemplo, aqui eu tenho uma cidade chamada Urupema. Já foi lá? Eu não. Lá em Santa Catarina. E essa cidade chegou a ter menos 6 graus Celsius. A temperatura lá chegou a menos 6 graus Celsius em 2018. Então, aqui eu já tenho um exemplo que eu preciso ter no meu sistema numérico números negativos. Foi então que surgiu os números inteiros, que é o conjunto Z. E o que vem a ser esse conjunto Z? O nosso conjunto Z, ele nada mais é que todos os números naturais. E lembrem comigo que eu falei que os números naturais são infinitos, ou seja, todo número a partir do zero é um número natural inteiro, certo? Além deles, agora eu vou entrar com os números inteiros, mas negativo. O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 7, o menos 155, o menos 523, o menos 1854. Enfim, todos os números, desde que seja negativo. Então, os números inteiros vai ser justamente isso. Os meus números naturais somado à parte negativa. Júlio, quantos números negativos eu tenho? Você sabe? Eu tenho infinitos. Você pode falar assim, não, Júlio, claro que não. Eu vou te falar o maior número. Menos 999 milhões, 999.999. Aí eu posso falar assim, não, mas tem um menos 1 bilhão. Aí você fala, então, ótimo. Então eu vou falar o menos 499 bilhões, 999 milhão, 999.999. Aí eu posso falar assim, mas tenho 500 bilhões. Então, assim, negativo, claro. Esses números inteiros, então, eles, assim como os números naturais, eles serão infinitos. Tudo bem? E aqui eu trouxe a taxa de emprego no Brasil no ano de 2020. Tá? É uma pesquisa até que foi feita pela Globo News aqui. Então, em janeiro de 2020, o que eu tinha? Foi criado 114.937 empregos. Em fevereiro de 2020, o que aconteceu? Criamos mais 225.021 empregos. Até agora, beleza. Todo número natural, Júlio. Fácil demais. Olha o que aconteceu em março. O número ficou negativo. Ficou em menos 271.253. Por que esse número ficou negativo? Porque aqui, a quantidade de empregos que foi criada não sobressaiu a quantidade de pessoas que foram demitidas, desligadas, saíram das empresas. Então, nós perdemos, num total de emprego, 271 mil. É muito emprego que foi perdido em março. Mesma coisa em abril, mas em abril foi quase 1 milhão de emprego. Por quê? Aqui começou a pandemia, né? Imagina então que aqui a gente estava no início da pandemia do Covid-19, então várias empresas estavam fechando, dispensando seus funcionários. Então, por isso que aconteceu isso aqui. E aí depois a economia começou a voltar. E com a volta da economia, os empregos novamente começaram a crescer. E em junho ainda fiquei negativo aqui, certo? De menos 26 mil empregos. Porém, a partir de julho, ó, os empregos começaram a crescer. Olha que aplicação legal que eu tenho de números inteiros negativos aqui, certo? Na geração de emprego. Tenho números naturais e tenho números inteiros. Ou eu posso falar que todos aqui são números inteiros, porque lembrando que todo número natural necessariamente é um número inteiro, certo? Quero mostrar para vocês a reta numérica para que a gente possa entender os números inteiros. Então, olha comigo. Aqui eu estava acostumado, eu sempre falava 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, daqui do zero à direita, eu estava acostumado, são os números positivos, é o que eu conto. É que eu ensino meu filho a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, mas agora eu estou andando, ao invés de andar para a direita, eu vou andar para a esquerda.
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Eu quero mostrar que de um para o outro, eu sempre tenho o intervalo de uma unidade. Da esquerda para a direita, eu aumentei 1. Então, menos 5 somado com 1, menos 4. Menos 4 somado com 1, menos 3. E assim por diante. Da direita para a esquerda, é o processo inverso. Então, se eu estou aqui no 2, se eu quero passar para o 1, eu tenho que subtrair 1. 2 menos 1, 1. Se eu estou aqui no menos 2, eu quero chegar no menos 3, eu tenho que subtrair 1. Menos 2 com menos 1, menos 3. Então, a reta numérica vai nos simbolizar, vai nos mostrar justamente isso. Quanto que eu tenho que andar para a direita, se eu estou somando, para a direita aqui, ó, eu estou somando, ou se eu estou andando para a esquerda e subtraindo. Tudo bem? E aqui nós vamos fazer, então, a adição e a subtração de os números inteiros. Eu quero mostrar para vocês de uma forma mais simples. Então, o que eu fiz? Eu coloquei alguns palitinhos para vocês observarem. E esses palitinhos, os azul, que estão na cor azul, vai ser adição, então são números positivos. E os que estiverem na cor vermelho, vai ser números negativos, certo? Então, aqui eu tenho 3 palitos, somado com mais 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui totalizou em 7. Muito bom, Júlio. Aqui eu tenho um número negativo, menos 5, tá vermelhinho, somado com 4. Então, olha aqui, vermelho negativo, azul positivo. Esse vermelho negativo cancelou com esse 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 azul positivo. O que é que me sobrou? Sobrou um vermelho. O vermelho não era os números negativos? Então, isso aqui me resultou em menos 1. Muito bem, vamos ao próximo. 4 pauzinhos azul e 6 vermelhos. Muito bem. Aqui, então, o que eu tenho que fazer? O azul vai cortar com o vermelho. Cortou com o vermelho. Cortou com o vermelho. Cortou com o vermelho. O que me sobrou aqui? Sobrou, então, 2 pauzinhos vermelhos. Os vermelhos são os números negativos. Então, deu-se menos 2. Vamos para a nossa última situação, problema. Vermelho e vermelho. Agora que normalmente surge a dúvida dos alunos. Eu tenho menos 2 somado com menos 4. Presta atenção. Você deve R$2 para o seu pai. Você chegou para ele, pai, me empresta mais R$4 aí. Você devia 2, pegou o emprestado, então quer dizer que você está devendo mais 4. Menos 2 com menos 4, então vai dar um total de menos R$6. Só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pauzinhos, como é vermelho, é negativo. Pessoal, tudo bem? Tá tranquilo? Muito bem. Vamos fazer uma situação problema aqui para a gente fixar isso. E eu quero reforçar com vocês. Números inteiros, eles são... Vou voltar no primeiro slide. Os números inteiros, eles são todo conjunto de números naturais acrescidos, ou seja, com os números negativos inteiros. Quer dizer que não tem vírgula, Júlio. Muito bem. Então, vamos lá para a situação problema para a gente fazer. Essa é legal, ó. 7 pessoas viajaram nas férias e registraram a temperatura no momento em que chegaram ao seu destino. Então, a Paula foi lá para Belo Horizonte, 25 graus Celsius em BH. A Rafaela foi para Porto e deu 6 graus Celsius. O Leandro em Estocolmo deu menos 20 graus Celsius. O Joaquim foi para Luanda e lá estava 32 graus Celsius. A Ana em Montevidéu, 0 graus. Pedro em Joanesburgo, 12 graus Celsius. E a Maria em Quebec, menos 15 graus Celsius. Beleza. E aí, Júlio? Nós vamos responder qual cidade registrava a maior temperatura e qual cidade registrava a menor temperatura. Então, qual o maior valor que eu tenho aqui? 25, até agora 25, que é maior que 6, que é maior que 20, menos 20, desculpa, que é maior que 32? Não, então 32 graus Celsius. 0, 12, menos 15. Então, a cidade que registrava a maior temperatura era a cidade de Luanda. Então, Luanda era a maior temperatura. E agora vamos colocar outra resposta, que é qual cidade registrou a menor temperatura. Vamos olhar. 25 graus Celsius, beleza. 6 graus Celsius é menor que 25? Sim. Então, beleza. Menos 20 é menor que 6? Sim.
Quer dizer que eu passei, ó, 6, abaixo do 6 eu tenho um 5, o 4, o 3, o 2, 1, o 0. Aí eu começo negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até chegar no menos 20. Então, menos 20 aqui tá ganhando. 32 é bem maior, 0, 12, menos 15. Mas menor que o menos 15 ainda é o menos 20. Então, a cidade de menor temperatura é Estocolmo, certo? Estocolmo, isso mesmo. Então, a cidade de menor temperatura ficou sendo Estocolmo. Coloque as temperaturas em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Menor é Estocolmo, maior é Luanda. Então, tem que começar lá no Estocolmo, que estava a menos 20 graus. E vou colocar elas em ordem crescente. Então, vamos lá. Qual é o número menor que eu tenho de temperatura, tirando Estocolmo, que eu já coloquei, que é o menos 20. Qual outro número negativo que eu tenho? Ah, o menos 15, então Quebec, certo? Quebec está a menos 15 graus, então menos 20, menos 15, volta aqui. Tem outro número negativo? Não, então vamos começar nos números naturais mesmo, para frente. Então começa no 0, o próximo é o 0 aqui. Muito bom. Depois eu tenho, do 0 eu tenho 6 graus, ó. Já usei o menos 20, já utilizei o menos 15, já utilizei o 0. Agora, o próximo temperatura é o 6 graus Celsius lá em Porto. Então, depois do 0 é o 6. Depois, usei os 6 graus Celsius aqui. Vou chegar no 12. Depois do 12, eu tenho... Depois do 12, eu tenho o 20. Eu tinha marcado, mas eu não utilizei ele, né? Ah, aqui era menos 20, tá certo. Então, ele não. 12, então depois é o 25. Por fim, a temperatura de mais quente a gente falou que era Luanda, que estava a 32. Então, a gente fez a continha e colocou na ordem certinha. Então, essa seria a nossa resposta. Tudo bem? Vamos para a nossa segunda situação problema. Observe o extrato bancário e calcule o saldo no dia 22/10/2021. Então, olha aqui. No dia 20 de outubro do ano passado, eu tinha R$100 no meu saldo no banco. E aí, eu fiz um depósito de 50, fiquei com 150, bacana. Eu paguei um aluguel de R$250, eu tinha 150. Eu vou tirar da minha conta 250, com quanto eu fico? Eu vou ficar devendo. Quanto você vai ficar devendo, Júlio? R$100 ainda, certo? Muito bom. Eu estou devendo R$100. Depositaram na minha conta, eu fiz um depósito de 41. Eu devo 100, tem 41 para pagar. Quanto? Ainda vou ficar devendo, mas quanto que vai ser? 100, certo? Menos 100 mais 41, que vai resultar em menos R$59. Ainda estou negativado no banco, ainda estou devendo o banco, mas é um valor menor. Tudo bem, pessoal? Para a gente encerrar, vamos lá. Uma formiga realiza o seguinte caminho em uma reta numérica. A partir do 0, ela caminha 4 unidades no sentido positivo. Então, peraí, ela está aqui, ela caminhou 1, 2, 3, 4 unidades. Bacana. No sentido positivo. Em seguida, ela anda 6 unidades no sentido negativo. Determine o ponto que se encontra essa formiga. Então, ela estava aqui, ó. Ela andou 4 unidades. A formiguinha chegou aqui. Depois, ela andou 6 unidades no sentido negativo. O que significa andar 6 unidades no sentido negativo? Quer dizer que ela, então, voltou na reta numérica 6 unidades. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aonde que ela vai estar? Então, ela está nesse ponto da reta numérica, no menos 2. Esse é o lugar que a formiga se encontra. Pessoal, as referências que a gente utilizou para criar essa aula, eu tenho a minha tabela de imagem. Obrigado pela participação na nossa aula e te espero até a próxima. Valeu!